Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a parapolimatia dentro da autoparapercepciologia. É a cultura pessoal extensa e variada da consciência lúcida, assentada em autovivências multidimensionais, retrocognitivas e até projeciológicas, sobre as para-realidades, os parafatos e os parafenômenos próprios de Comunex, inclusive as baratrosféricas, as transicionais e as equilibradas ou evoluídas. Agora, as ideias inatas sadias, o atacadismo consciencial, os omni-questionamentos, a hiperacuidade, a holomaturidade, a megatares, a polivalência mental somática, o dicionário cerebral analógico poliglótico, a pesquisa polivalente universalista, a revolução paracientífica do neoparadigma consciencial, a reurbanização científica, as verpons mais de ponta, a inteligência evolutiva, a equilibriologia, a euristicologia. E eu li aqui só a fatologia, não li aí para a fatologia, que tem outro texto. Agora, no fim, nós falamos aí, a condição pessoal da parapolimatia tende a aumentar entre os componentes da humanidade terrestre em função da Reurbex, dos cursos intermissivos e da era da conscienciologia. Você pretende ampliar o próprio conhecimento sobre as para-realidades? Quais esforços tem feito nessa direção? Eu quero dizer para vocês que Homo sapiens orthopensenes tem um TH, aí não está faltando. Agora, eu quero dizer também que a Rosa pode trabalhar os estrangeirismos, só faltam 2. E interaciologia faltam 3. Esse verbete é o 1026, são 3 páginas, 44 logias, é isso? Foi 45, então é preciso eu examinar. E tem 8 máximos, é isso? Eu quero dizer que eu tenho 1144 verbetes. Esse aí é o verbete 1026. Eu estou com 118 na frente. Ainda não terei 4 meses na frente, não. Preciso trabalhar mais, né? Estou trabalhando pouco, eu acho. Agora, tem aqui já uma pergunta. Tive uma rememoração essa noite, estava em um lugar onde estavam crianças, pré-adolescentes vietnamitas, que dessomaram na guerra do Vietnã. Elas estavam deitadas e eu, mais uma voluntária do IPC, tinha que ficar tomando conta delas enquanto tomavam uma espécie de transfusão. Era algo muito estranho. Elas tinham um tubo transparente preso à cabeça por onde entrava a substância, parecendo aquilo que tiram quando fazem lipoaspiração. Uma mistura cor de carne e gordura. Lembro de ter feito observação. Parece que estão injetando carne nas crianças. As enfermeiras que lá estavam falavam inglês. O senhor já viu procedimento semelhante no extrafísico? Se já, para que é feito isso? Olha, geralmente isso quando tem aparelho, essas coisas, tudo isso aqui é apenas onirismo. É processo de sonho, nem sempre é projeção. Preciso examinar isso com calma. Geralmente, extrafisicamente, eles não vão usar esse processo desse jeito. É tudo mais direto. E outra coisa, criança, ou ela recupera a condição de adulto, ou senão tem que fazer outras coisas. Não vão fazer isso. Isso não é a média, não é o comum, não é o lógico, não é o racional que a gente vê fora do corpo. Um amigo pediu para lhe perguntar, segundo os espíritos, as pessoas reencarnam aqui já com destino traçado. Se você nasce numa família com muito dinheiro e poder, é porque você tem mérito para isso. A família real britânica, por exemplo.
Se nasce feio, pobre ou mutilado, é porque fez um monte de bobagem em suas vidas passadas e tem que resgatar agora. Ele quer saber como o senhor vê essa situação pela conscienciologia. É o evoluciólogo que determina em que família a situação, a consciência vai ressomar? É o evoluciólogo, sim. Agora, essas coisas têm sua base até um certo ponto, mas isso varia infinito. Tem gente que é rico intraconsciencialmente e nasce numa família paupérrima. Tem gente que é paupérrimo intraconsciencialmente e nasce numa família monárquica. Tudo depende da vontade e da intenção da pessoa. Não tem nada determinado que a pessoa vai ser ruim ou vai ser boa, vai ser isso. Ela que decide. Ela que tem que ver. De modo que nós não vamos interpretar nem o Espiritismo do jeito que é que está falando aqui. Essa interpretação vai estar errada. Não é isso só que eles falam, não. Tem mais coisa. Então ninguém é predeterminado para ser isso ou aquilo. Tudo depende da intenção, da vontade, da determinação, da definição, da resolução da pessoa no momento evolutivo. Uma outra coisa, eu quero dizer para vocês que dia 30 nós temos a inauguração do tertuliário. E nós já vamos ter refeições lá em cima, que o nosso amigo já pegou as refeições, o Cláudio. De modo que isso aí já está solucionado. Quero dizer também para vocês que eu escrevi ontem uma página para fazer a apresentação do livro da Maria Teresa, que eu considero que toda mulher e toda moça, inclusive da Sinvex, eu estou falando isso lá, deve ler o livro. E lá eu coloquei Tertuliário, 30 de novembro de 2008. Tá certo? Tertuliário, Foz do Iguaçu, tá, entende? Só para chamar a atenção, não vou deixar. Estou fazendo o prefácio, o livro vai ser lançado agora, está bem em cima do lance, dia 30. Né? Outra coisa, vocês estão proibidos de entrar no tertuliário, mas só até a semana que vem. A partir de amanhã ninguém pode entrar lá, porque eles vão começar a fazer uma limpeza, que lá está muito sujo. Então não é bom a pessoa entrar, porque senão ela vai se sentir suja, vai ter alergia, vai ter resfriado, qualquer coisa, tá? Eles vão usar tudo quanto é aspirador de pó, limpar tudo. Pelo menos os próximos 4, 5 dias, não é bom ninguém entrar lá. Nós já estamos avisando, parece que a Cris também ia avisar aí, mais tarde você pode falar aí de novo, quando tiver mais gente. Agora, eu queria perguntar uma coisa para a turma da internet, mas eu vejo que hoje eles não estão aí, mas fica a pergunta no ar. Até que ponto tocar na tela do monitor faz mal para a saúde do informática? Eu ainda não vi ninguém falar nisso, vocês já viram? Que agora estão com mania, inclusive tem comercial na televisão que o cara faz assim, mexe no dedo e tal. Agora veja, ao que me consta, ficar perto da televisão faz mal, o monitor deve ser a mesma coisa. Não, mouse eu não uso já há muitos anos. Eu já não uso de propósito. Aqui, eu não uso. Eu uso o Trek da IBM. Faz, nem sei, desde que existe, começou a aparecer o Trek, eu não uso rato. Rato é rato. Eu não gosto de rato. Não me dou bem com rato. Então, esse é o motivo que eu não tenho. Agora, outra coisa. Eu tenho aqui a diferenciação pensênica, que é um trabalho da Aracê, muito sério. E com revisores, etc., um negócio muito sério aqui. E tem o manual do laboratório de diferenciação pensênica. Aquele povo que está procurando aqui, quer saber o que é isso, aqui tem toda a erudição do processo de quem fala mais nisso, que é da Aracê. Se alguém quiser, eu empresto. Mas é VV, vai e volta, que eu preciso disso, que eu estou estudando. Uma outra coisa. Engenheiro faz chover na região da Cantareira. Tem um cara que é o manda-chuva, que ele está fazendo chover mesmo para valer, usando agora umas técnicas sem poluição. É a sementeira por gotas controladas de água. Coloca através de avião. E ele faz chover mesmo. A gota lançada na gota de nuvem faz aglutinação e aparece a precipitação, vem a chuva. Ele tem contrato com a Sabesp desde janeiro para semear nuvens. Se alguém quiser ver, está aqui. Vocês falaram que esse negócio
É difícil, teve gente aí que estava rindo outro dia comigo, manda chuva e existe. Essas coisas todas eu já vi. E outra coisa, tem os índios Hopi, que eles fazem chover. Começa a mexer na energia, pega na nuvem, chove para chuchu. Isso tudo existe. Agora esse aí faz do ponto de vista químico. Agora, gente, aqui está o Jornal da Aracê, o número 64 e o número 65. Se alguém quiser ver também, tem autovivenciograma. E outras coisinhas mais aqui. Uma série de condições. E primeiro encontro de profissionalização institucional fortalece voluntariado. Também que já aconteceu. E laboratoriologia, 4.427 experimentos laboratoriais realizados na Aracê. Tá certo? Quem quiser ver, está aqui. Agora, outra pergunta. O que o senhor diz a respeito das energias dos lugares como Machu Picchu e Cusco? Todo mundo diz a respeito das energias lá, é o máximo. O que acha? Besteira, não estou de acordo. Eu tenho minha opinião. Machu Picchu é mais ou menos. Cusco já não é tanto. Mas Machu Picchu é mais ou menos. Tem lugar lá que é muito perigoso e é negativo. Não é assim, não. Lá tem coisa como se fosse tipo Fortaleza. Ali está cheio de energia negativa. Machu Picchu não é esse paraíso que eles falam, não. Lá é negativo. E já houve até acidente, opção de coisa lá por causa disso. Abra o olho, que não é bem assim, não. Muita gente acha, porque isso aí é um processo de turismo. Para o turismo, tudo é bom. E eles fazem propaganda de tudo. Mas, eu quero dizer para vocês que uma vez os jornais apareceram para que eu falasse onde é que tem energia positiva e energia negativa. Eu abri o jogo. Por exemplo, em matéria de turismo, tem uma ilhazinha nossa aí na costa, chamada Fernando de Noronha, que lá também é negativo. Lá é mais ou menos, não é 100% positivo, não. A Ilha da Páscoa tem coisa negativa. Então, veja, Angra dos Reis tem aspecto negativo profundo. No entanto, todos esses quatro são spot de turismo. Eu falei isso há muitos anos. Eles chegaram a publicar, que era a minha opinião, por correr o mundo inteiro aí, vendo onde é que tinha energia. Eu não rodei o mundo inteiro, mas rodei pelo menos talvez a metade, sei lá quanto. Dezenas de países. De modo que Machu Picchu, abra o olho, que não é bem assim não. Faz favor. Professor, uma dúvida técnica. Na fatologia, o senhor coloca uma série de logias aqui no final. Por que o senhor não colocou na interdisciplinologia? Porque lá são outras. Eu, na interdisciplinologia, geralmente eu ponho 10. E não passo disso. Não passa disso? Não. As outras é para a gente estudar com calma. Quase sempre essas que eu ponho em fatologia ou parafatologia dizem respeito mais especificamente ao tema. Ela é mais pontual. Por exemplo, na parafatologia está aqui, paraepistemologia. Tem que ser aí mesmo, não tem jeito. Agora, essa você está falando na fatologia, por exemplo, enciclopediologia. É típica aí da parapolimatia. Aqui eu entendi. E na interdisciplinologia também não tem relação direta com o tema? Tem, mas não é aquele que é mais generalizado. Mais geral, né? Ali eu coloco mais específico. Você olha que não tem nada repetido. Se tiver, porque está errado. Não tem não, já olhei. Mas é de propósito. Obrigada. Dom William, faz favor. Professor, na página 10, na neosinapsologia, lá no final, o professor fala as neosinapses geradas pelo extrapolacionismo parapsíquico. Sim. Daí a pergunta é a seguinte, se o professor tem uma ideia de um percentual da influência dessa condição do extrapolacionismo na evolução da pessoa, o quanto isso influencia? Não, o extrapolacionismo, ele influi demais no processo evolutivo da pessoa. Mas só acontece dentro da meritocracia. Então essas coisas começam quando a pessoa está de vez. Enquanto ela for verdolenga, evolutivamente verdolenga, não vai ter nada. Agora, a hora que ela começa a se interessar pela evolução, pela assistenciologia, pelo parapsiquismo, pelo processo ideal de manifestação, pela proex, é aí que a pessoa começa a ter extrapolação.
A extrapolação, ela pode ser parapsíquica e ela é baseada em manifestações de energia, de assistência. A maioria é assim. Agora, há uma aceleração a partir do momento que isso acontece. A aceleração ela acontece mais através de projeção. Projeção consciente assistida. Lá no Projeciologia eu falo isso. Projeções conscientes assistidas. Aqui o professor falou das neossinapses, né? Então, se o extrapolacionismo não chega a ser tão forte em algum momento para a neossinapse, o que mais influencia a neossinapse? Não, escuta. Se uma pessoa vem com extrapolacionismo, o que significa? Que é uma coisa nova que ela não está habituada. Se ela não está habituada, ela precisa de novas sinapses. Sim. A neossinapse é óbvia, é inevitável. Sim. É isso. A pergunta é mais no sentido de que, fora o extrapolacionismo, o que mais incentiva a neossinapse também? Por exemplo, o problema da pessoa melhorar aquilo que ela está errada. Uma pessoa é muito miserê, ela é avarenta. Eles tiram a foto do corpo, mostram certas situações, ela volta e começa a melhorar, começa a pensar na fraternidade, ela aí já está querendo ser mecenas, ela vai mudar. E são neossinapses totais em matéria de approach, de abordagem da conviviologia. Muda tudo. Estou dando um exemplo, mas tem milhares deles. Pelo estudo, a pessoa consegue também, vamos dizer assim, uma produção boa de neossinapses pelo estudo? Porque o estudo geralmente Sempre não. A neossinapse ela ocorre para quem estuda o tempo todo. O ideal seria, como eu falei para um cara lá em Campinas uma vez, falei assim, olha, o dia que você não arranjou uma neossinapse, você perdeu o seu dia. Que ele estudava sem parar. Então eu dei para ele o teto máximo. Arranja neossinapse todo dia. Agora, como é que seria a neossinapse? Para começar, só uma coisa grosseira, para a gente começar. Uma palavra nova que você nunca tinha ouvido falar. E já vai criar uma neossinapse. Só para dar uma ideia. Um constructo, neoconstructo, a neoverpom. Entende? A neoperspectiva. Tudo cria neossinapse. Está claro? Está claro, obrigado. Dom Eliel, faz favor, o microfone é seu. Não, você está escondido aí atrás, eu nem vi. Eu vi o Eliel, ele não viu. Ele estava atrás aí. Eu estava escondido. Você está com vergonha de mim? É isso? Está escondendo ali atrás? Eu estou com vergonha de fazer pergunta. Ele está com vergonha de aparecer. Eu tenho vergonha de fazer que pergunta. Isso? Que isso? Não, aqui em vários locais, né, inclusive na sinergismologia, você cita erudição parapsíquica. Sim. Eu gostaria que você estendesse... a erudição parapsíquica é aquela pessoa que já conhece com alguma profundidade e já sabe conviver com as energias e os parafenômenos. Ela não precisa ser desperta, mas ela estuda o assunto. Então, a pessoa erudita parapsiquicamente. Por exemplo, o nosso amigo Hermínio de Miranda, eu considero um erudito parapsíquico. Então, uma opção de coisa. Há muitos anos que eu conheci ele estudando sem parar. Mas basicamente é adquirido através das experiências. Através de estudo, experiência, a parte teática, a teaticologia. Mas aí entra curso intermissivo, entra... O curso intermissivo é o coroamento, a cereja do bolo. Mas aí o estudo lá e aqui também. É, o ideal. Para vocês todos aí, vocês agora já estão no Mas nível... a pergunta é a seguinte, esse estudo ele tem que estar ligado à vivência, Outra coisa, daqui 20 anos, se vocês não tiverem com alguma erudição, é preciso então de mandar vocês para a baratrosfera para uma temporada. Tá certo? Não, veja... Tem que ter melhorado. Eu queria... Agora, não precisa de mandar, porque vocês vão... porque não precisa. Se daqui 20 anos vocês ainda não dominam alguma coisa de parapsiquismo, Valdo, está na cara que tem alguma coisa, tem algum tropeço, algum atravancamento, um travão. Eu quero entender mais essa erudição, porque ela envolve também a pessoa ser
parapsíquica de alto nível. Aqui está. Alto nível, cosmoética, Mas também ela tem que ser com parapsíquica, equilíbrio, não é só com teórico boa o negócio. intenção, de modo ideal e fazendo a interassistencialidade. Então, mas aqui não é só o conhecimento teórico, aqui envolve Não, a é teática. teático. E outra coisa, eu acho que vocês vão caminhar, uma opção aqui vai ser desperta, etc. Minha próxima vida vai ficar mais fácil, porque eu vou ter uma opção de desperto perto de mim. Tá certo? Isso vai ser o máximo, não acha? Lá pelas tantas eu vou virar para o transmentor e falar assim, como é que é? A concorrência está começando a apertar para o seu lado? Por causa de vocês. Entendeu? Na definologia... Vamos fazer calor no transmentor, tá certo? Quer dizer, vai ser desperto. Todo dia eu sou desperto quando levanto. Agora... Mas olha... Mas fala aí. Agora é o seguinte, na definologia, Sim. aí você cita inclusive as baratrosféricas. Aí você está querendo dizer é o conhecimento adquirido... Não, não é só isso. Presta atenção só. Na Vê se tem baratrosfera de lógica. assistência, essas Vê coisas. se tem lógica. Se uma pessoa adquiriu erudição, ela adquiriu uma cultura parapsíquica, ela domina as energias. Se ela domina as energias, já conhece esses fenômenos, ela faz assistência. Se ela faz assistência, ela é freguesa de caderno da baratrosfera. Se uma pessoa vem aqui com esse mundo cheio de conflitos, cheio de necessidade, está cheio de assistido, o que tem mais nesse planeta é assistido. Não é assistente, é assistido. Outra coisa, o hospital ainda está na frente da escola. Então, se uma pessoa domina o parapsiquismo, essa pessoa tem que ser, assim, representante da baratrosfera para melhorar na assistência. Eu O que você acha? entendi que isso aí, antes já pensei que envolveria mais, ou só assistência, sei lá, de alto nível, né? Mas Pra mas todo adquirir mundo. Outra coisa, são as consciências que dominam o parapsiquismo que conseguem entrar na baratrosfera sem se poluir. Quem não domina vai entrar lá e ficar por lá mesmo. Não consegue nem sair direito. É aquilo que está lá no inferno de Dante. Perca as esperanças que entrar aqui, que isso é para sempre. Isso é bobagem dele, né? Mas é o que vale, né? É assim, então. Lá, como é que é em italiano? Lá tem um negócio, last esperança, como é que é o negócio? Como é que é? É do Dante Alighieri, que ele colocou lá. Inferno de Dante? Para perder as esperanças, last, não sei o que é. Last, não. Eles falam lá. Mas o que mais aí? Na última coisa, na parafatologia, segunda linha, essa alfabetização paracientífica é da conscienciologia? Alfabetização paracientífica. É o que a gente está tentando fazer com a conscienciologia e com a gente, né? Eu, você, todo mundo. O que você acha? Para-alfabetização. É uma alfabetização paracientífica ou uma para-alfabetização do ponto de vista científico. Agora, na fatologia terceira linha, sim, você colocou revolução paracientífica, você botou aí na fatologia de propósito mesmo, né? Porque é paracientífica. É a revolução paracientífica do neoparadigma você quis dizer que é o estudo... Não, porque nós temos uma revolução da não conscienciologia aqui no intrafísico. Uma revolução é isso? não cruenta, que é a nossa aqui, que é intelectual, ela é cultural, ela é intraconsciencial. Essa é a revolução. Mas estou dizendo, ela não é para a fatologia, porque você está se referindo ao intrafísico. Não, estou referindo aos dois, né? Aí é o intrafísico, no outro lá é o extrafísico. Tá bom, obrigado. Estamos juntos. Sr. Valdo, na página 9, na parafatologia, na terceira linha, o senhor coloca a questão do macrosoma. Sim. Podia fazer a relação do macrosoma com a parapolimatia? O macrosoma, às vezes, ele trabalha, ou a maioria dos casos, por exemplo, ele sempre trabalha para ajudar a manifestação evolutiva da programação existencial da pessoa.
Se isso envolve alguma coisa daquela proex da pessoa que é intelectual, o macrosoma está aí presente. Então, a polimatia, às vezes, está assentada em cima do macrosoma. Então, por exemplo, isso ajuda a memória, a associação de ideias, a polivalência intelectual da pessoa. Enfim, ajuda o micro-universo consciencial dela, a intraconsciencialidade, de algum modo, para fixar as coisas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho algumas conotações disso. Em quê? O que vocês acham? Mnemosomático, por causa da retrocognição. Sim. Eu, pequeno, tinha retrocognição, como é que é possível? Com 3 anos? Isso é errado. Eu sei porque eu andei estudando isso todo lado. A maior decepção minha é que eu pensava que todo mundo era assim. Aí a minha mãe chegou para mim e falou assim, foi a primeira que me advertiu. Meu filho, não fica falando essas coisas, não. O povo não é assim, não. Se você começar a falar, eles vão achar que você é diferente deles, que você é doido. Não é bom falar, não. Fala isso com pessoas escolhidas. Isso foi logo depois que eu comecei a crescer. Agora, isso apareceu a hora que eu entrei no grupo, com 7 anos mesmo, 6 para 7 anos. Eu estava com 6 anos e fiz 7 anos logo em seguida. E lá eu arranjei a opção de colega. Então eu comecei a ver, queria saber se as minhas experiências eles tinham. Aí foi aí que minha mãe falou, não fica falando não, senão eles vão achar que você é doido. Na mesma linha do macrosoma, você colocou lá as sínteses polimáticas de contextos extrafísicos. Sim. Você poderia dar alguns exemplos dessas sínteses? A síntese polimática, por exemplo, algumas coisas que eu tenho trazido para vocês, o que você acha? Centrais extrafísicas de energia, preciso falar mais do que isso? Isso aí já é uma síntese da nossa realidade. Por que as religiões não falam nada com isso? Porque elas são sectárias. Elas nunca descobriram essa realidade para valer. Muitas até são beneficiadas, às vezes indiretamente, com guia cego, tudo mais. Na página 10, neosinapsiologia. Você colocou uma sequência aqui. Foi. Parasinapse, multisinapse, neosinapse e neosinapse geradas através do extrapolacionismo. Você podia comentar mais um pouco sobre o caso todo é o seguinte, parasinapses são aquelas que diz respeito ao seu holossoma, ao seu paracérebro. Multisinapses são aquelas que vêm em bloco. Para o processo do parapsiquismo tem que ter multisinapses, que uma só não vai explicar. Você tem que estudar energia, você tem que estudar a manifestação de fenômeno, a psicomotricidade que se altera. São fenômenos complexíssimos. As neosinapses, elas são novas porque a pessoa às vezes não traz isso tudo. A escola não ensinou para ela, o papai e a mamãe também não ensinaram dentro de casa. Agora depois, as neosinapses geradas pelo extrapolacionismo, são essas que nós estávamos falando aí antes, que é aquela que vem um amparador e ajuda uma pessoa, sai do corpo, leva lá e mostra umas coisas para ele. Então ele vai lembrar da opção de coisas. Ele adquire as neosinapses. Agora veja, essas neosinapses são todas baseadas nas unidades de lucidez da consciência, que são os cons. No caso aqui, são os cons magnos. Tem lógica isso para você? Isso praticamente expõe tudo que a gente está falando aí. Professor Waldo, por exemplo, a parapolimatia, no caso, seria um exercício da nossa inteligência parapsíquica? Avançado. Avançado. É a inteligência mais evolutiva, como eu chamo, que é a inteligência mais composta que existe. De todas as modalidades de inteligência que tem, e nós trabalhamos mais ou menos com os 12 tipos. A inteligência evolutiva é a mais evoluída delas, que é a mais composta. É necessário uma polivalência, uma versatilidade maior. E aí, no caso, se envolve o processo de parapsiquismo, piora mais ainda. Einstein, por exemplo, ele tinha uma série de inteligências diferentes, mas ele não sabia nada de energia. Ele era 0 à esquerda, analfabeto, apedeuta em matéria de energia. Tá certo? Agora, eu tenho aqui outras perguntas.
o que o senhor acha e pensa sobre a obra literária de Nelson Rodrigues? É válido estudá-la? Para estudar as besteiradas da vida humana e as bobagens todas que havia no Rio de Janeiro na época do Nelson Rodrigues, vale a pena. Eu conheci o Nelson Rodrigues, assim de vista, e na última hora eu lia A Vida Como Ela É. Quer dizer, ele escrevia isso em uma coluna com 9 textos. Ele tinha 9 quadros que ele escrevia, A Vida Como Ela É. Foi isso que deu força para ele ser mais conhecido. E depois, com o teatro, as peças dele, etc., tal, ele foi longe. O Véu de Noiva, aquelas coisas, não é? Agora, o problema todo é o seguinte: ele é bom estudar porque é um dos grandes dramaturgos de todos os tempos do Brasil. Mas agora, veja, é muita bobajada os negócios dele, né? Abra o olho com isso. Uma coisa boa é ler o repositório da Vida Como Ela É, da Última Hora, que esse negócio parece que já foi até publicado depois em livro, que tem lá os resumos dele. Agora, ele era um cérebro privilegiado. Com o passar do tempo, ele dominou esses modos de falar do subúrbio carioca, com a situação toda, sem entrar muito em gíria. Mas ele expunha tudo. Mas tudo na base sofocliana, moderna. Quer dizer, tudo na base de tragédia. O processo dele, tudo era assim. Agora, A Última Hora, e essa coluna, A Vida Como Ela É, e esses 9 tópicos que ele escrevia todo dia, foi uma das coisas mais impressionantes da imprensa que eu já vi. A Última Hora foi um jornal que revolucionou o jornalismo escrito do Brasil. Lá do Samuel Weiner, e etc., desse povo todo. E era um jornal que apareceu já colorido, que os outros não eram assim. Ele já apareceu com cores, tudo diferente. Eu li, desde o início, eu li demais A Última Hora. Aquilo me ajudava na questão de notícia, por causa do processo interior. Outra pergunta: como fazem para estudar as energias e os outros conhecimentos, as consciências extrafísicas? Elas estão mexendo com o processo de energia, querendo ou não, o tempo todo. Porque as comunex, elas trabalham com a energia no holopensene aberto. Então aquilo está explicitado. Não tem jeito a pessoa fugir disso. E outra coisa, dentro dessas comunex mais avançadas, aquilo que a pessoa pensa, ela é. Aquilo que ela sente, ela é. Aquilo aonde ela deseja, ela está. Enfim, depende do processo. A consciência, ela é um átimo, ela é instantânea, ela é rápida, dentro das coisas que ela se manifesta. O dinamismo consciencial, ele é atravancado pelo corpo humano. Aqui, tudo nosso é devagar, é vagaroso, é câmara lenta, é slow motion. Agora, extrafisicamente, quanto mais evoluído e lúcida seja a consciência, mais dinâmico é tudo. Então, isso movimenta energia o tempo todo. Uma consciência lúcida, extrafisicamente falando, ela sabe que no universo tem 2 realidades, ela e a energia. Então ela tem que estar movimentando energia para tudo que ela faz o tempo todo. Aqui é que o povo pensa muito em faca, revólver, bomba. Eles não sabem que a energia que sai da sua vontade, através da sua intenção, da sua determinação, é mais forte que qualquer outra arma, de qualquer objeto. É a coisa mais séria que tem, a sua vontade. Com o tempo, o povo vai aprender. Mas para isso nós temos que colocar a escola na frente do hospital. E o hospital que eu falo, geralmente, é psiquiatra, certo? É nosocômio. Outra pergunta: o monitor de tubo de raios catódicos emite raio-x em baixa intensidade, mas que pode ferir muito a vista. Monitores modernos de OLED, TOLED e LCD não emitem ondas de raio-x, somente luz limpa e fria, sem espectro de ultravioleta. Portanto, tela de toque não faz mal ao internauta, se o monitor não for de tubo de raios catódicos, que não se usam mais. Isso é o Chico que está falando. Agora, eu estou de acordo com isso que ele está falando, mas a gente pode confiar nos aparelhos? Eu confio na teoria, mas e na prática? A gente pode confiar? Eu não sei. O senhor poderia falar de locais com boas energias, além de Foz do Iguaçu e do Museu Ferroviário em Londres? Olha,
isso aí tem alguns lugares que são bons e que vale a pena a pessoa aparecer. Por exemplo, Itacoatiara, no Rio de Janeiro, é um lugar que eu tive até um terreno lá. Lá a energia é boa. Agora, tem que saber aonde, etc., porque esse ambiente não existe jeito de você destacar uma parte do continente. Uma ilha, às vezes, é isolada, mas o continente não. Outra coisa, tinha uma ilha, por exemplo, que chamava lá no Rio, que eu estive lá, e ela pessoalmente, ou seja, individualmente, só ela tinha energia positiva. A ilha chama Cataguá. Ela, conforme a hora, ela é uma. Quando sobe a onda da maré, ela é duas. A água passa e divide ela em duas. Ela é pequenininha. Lá é daqui até lá naquelas árvores, lá pouco mais do que isso. Eu queria comprar essa ilha, mas a gente tinha que levar um motor gerador para gerar a energia, que o Chico gostou muito dela. Ela fica lá na Bahia, lá de Angra dos Reis. Angra dos Reis, a maioria não presta. Foi para lá que levaram as usinas atômicas. É lá que havia uma ilha maior de prisioneiros do Brasil. Como é que chama a ilha? Ilha Grande, veja bem. É lá que já houve tremor de terra, naquela área toda, lá já teve tremor. Tem uma opção de coisa negativa lá. Agora, então, eu fui procurar, a ilha de Cataguá fica perto da ilha do Lobo. Agora, ó, isso que eu estou falando faz meio século. Eu não sei nem mais se essa ilha pequenininha, se ela ainda existe. Eu não fui lá mais. Nunca mais eu fui a Angra dos Reis. Porque eu vi que tinha tanta coisa negativa que eu não quis aparecer mais. É lá também que tem umas ruínas coisa de mulher e de padre, quer dizer, de freire e de padre, e que havia, segundo eles contam, um túnel que eles encontraram pedaço lá de fetos. Então, veja, lá antes de chegar naquelas ruínas, na década de 50, 60 e tanto. Antes de chegar assim, 200 metros antes, você sentia a energia negativa dessas ruínas do convento. Agora, mas tem, por exemplo, essa ilhota, que era Cataguá, que era positivo. Agora, o próprio Chico ficou entusiasmado, era um capitão que era o dono da ilhota. Eu já estava até com vontade de comprar aquilo lá, que não era tão caro na ocasião. Mas depois a gente desistiu porque a gente foi examinar o resto lá, desistimos, não dava. O ambiente é muito pesado. Ia criar problema para todo mundo. Agora, Angra dos Reis é muito falado, é um dos lugares bacanas. A mesma coisa lá, Fernando de Noronha é o máximo. Então, tudo isso são spots turísticos. Mas agora, do ponto de vista de energia, a gente tem que ser sincero, né? E realista. Agora, o turismo, com o passar do tempo, deve melhorar isso. Agora eu digo para vocês, como é que vai melhorar a Angra dos Reis com aquelas usinas atômicas? Eles vão fazer mais agora. Vocês acham que melhora nesse século? De jeito nenhum. Se eu tivesse comprado a ilha lá, eu ia perder dinheiro, porque agora não deve estar valendo muita coisa. Tá certo? É a vida. Mas agora, minha gente, que mais sobre a parapolimatia? Pelo que eu estou vendo, todo mundo aqui é parapolímata, né? Todo mundo já está muito erudito sobre os assuntos de parapsiquismo, que não precisa de mais nada aí. Não há mais debate, não é isso? E olha que hoje nós chegamos até mais cedo. 1h19, bolas. Nós ainda temos 1 hora ainda, 1h10, né? Faz favor. Ô Márcia, você pode falar tudo que você queira. Posso? Pode. Então, eu vou começar falando que eu estou muito satisfeita de estar aqui. Ah, é? E principalmente A Nara do pessoal que eu conheço pela internet. A Márcia é daquelas minhas amigas que reclamam porque eu apareci muito tarde. Ela me culpa. Sai dessa. Eu não tenho culpa disso.
Agora, vocês acham que eu tenho culpa? Em Vamos parte- fazer aqui um júri. Vocês vão me julgar. Eu tenho culpa disso que ela me acusa? Então, mas para eles julgarem, eu tenho que colocar meus argumentos. Eu acho que o senhor tem culpa. Ela é fogo da canjica. É. Mas, ô Então, Márcia, o que você está querendo? Então, aí? eu Que queria o você... seguinte, professor. Né, na definologia, o senhor fala em autovivências multidimensionais equilibradas. Eu queria saber no que consiste esse equilíbrio. Equilíbrio é a hora que você não fica com ressaca energética. Sabe o que é ressaca energética? Uma pessoa, por exemplo, ela vai no lugar que tem lá um assombramento, um poltergeist, e ela sai com dor de cabeça, com dor de barriga, começa a vomitar. Isso é ressaca de energia que ela pescou lá, no óleo pensênio, naquele ambiente, naquela atmosfera. Mas só então na questão somática? Não, eu Esse estou dando equilíbrio? uma de somática, mas veja, o que é parapsíquico para uma consim, uma pessoa humana que não atinge o soma? Todo processo parapsíquico atinge o soma. Uma consim, ela se manifesta extrafisicamente através do corpo. Se ela sai, ela está ligada ao corpo. Senão ela vira consciência. A dessoma. E como Então, é que eu tudo meço tem isso, o corpo professor? humano Isso é dessa na história. reação? Hein? Como é que se mede isso? É na reação? É pela sua reação. Como é que você sentiu? O que aconteceu com você depois que você teve aquela vivência? É assim que você tem que julgar. As boas vivências só trazem coisa boa, aprazível, confortável, agradável, evolutiva, esclarecedora, assistencial. Se ao contrário, é porque não presta. O que você acha? É a lógica. Agora, outra coisa. Uma pessoa, ela tem que ser polímata, do ponto de vista parapsíquico, para entender isso. Senão ela vai interpretar mal, ela vai julgar mal os outros, ela mesma, com o autoassédio dela, vai evocar os assediadores. Isso aí já não tem nada a ver com aquilo. Ela, às vezes, está até ali, dentro de um contexto, num momento evolutivo muito positivo, que ela pode aprender muito, mas ela começa a ver, o cabelo daquela dona está terrível, olha só, olha esse outro com essa roupa, começa só a ver o que não presta. Para ela, que não presta para ela. Ela começa a ficar cada vez mais antipática no assunto. Os assediadores do ambiente vêm a favor dela. Aquilo aumenta mais. Então, uma coisa que ela podia estar aprendendo, ela jogou tudo fora. Então, depende muito da intenção da pessoa. Qual a intencionologia dela, a intenção básica, a intencionalidade séria. Entende? Quer dizer que o equilíbrio ele passa pela intenção, pela vontade, e é uma questão de autoavaliação. Não, eu vou te dar na ordem, não fala do jeito aí não, que confunde tudo. O problema é todo o seguinte, o equilíbrio passa pela vontade, que é a maior força da pessoa, a maior força que ela tem, a maior força da nossa vida. Logo em seguida a intenção. Em seguida vem a definição que a pessoa vai dar para aquilo. Aí ela resolve fazer alguma coisa. Isso é a decisão. Depois da decisão, ela começa a aplicar aquilo. Aí vem a determinação que ela faz. Por aí, ó, você já viu 5 coisas que tem que seguir mais ou menos nessa ordem para a gente entender quais são as manifestações da pessoa. Agora, a base de todas essas 5 é o pensene, a autopensenidade da pessoa. Aquele modo dela ter a ideia, a emoção e a energia. Você entendeu isso? Eu entendi, mas aí eu queria colocar outro ponto. Quando o senhor fala no pensene, então, todas essas fases que o senhor colocou, eles vão estar sempre baseados na condição do pensene. Tudo é o que a pessoa elabora o pensamento, chama intelecção. É o modo de você pensenizar. Como é que você pensa? Qual o mecanismo do seu pensamento? É isso aí. Agora, isso são os atributos mentais que você tem. Suas faculdades intelectuais. Tá, suas faculdades ou propriedades corticais. Aqui, ó, os 2 hemisférios cerebrais. Mais uma, professor. Então, só completando esse raciocínio. Onde que entra aí a flexibilização? Ela tem uma relação com o equilíbrio? A flexibilização
é o nível de transigência da pessoa perante a neofilia. Transigência. Ela cede, ela abre mão, ela releva, ela perdoa, ela compreende, ela assiste. Isso é abrir mão. Você entendeu? Agora veja, perante os outros, perante os fenômenos, perante os ambientes, perante as ideologias, perante as ideias, ela respeita o direito da outra consciência, ela admira e discorda ao mesmo tempo. Isso é que é a coisa mais séria. Isso é o binômio admiração e discordância. Isso é o princípio da descrença. É assim que a pessoa vivencia o princípio da descrença. Ela tem que fazer a experiência por si, sabendo conviver com os outros. Não tem jeito a gente viver isolado. Autismo é doença. Nem o faroleiro não vive isolado. Se ele não tiver cuidado, às vezes tem até um monte de assediador em torno dele. Você entendeu, então? Eu entendi. Viu, professor? Então, é possível a gente concluir que nível de flexibilização é uma questão íntima, que ninguém pode... Totalmente íntima e depende do nível de conciliação da pessoa. Ela concilia com o mundo ou ela brigou com o cosmos? Tem gente que brigou com o cosmos. Ela não concilia com ninguém, ela dá o conta em tudo. Antigamente era o sal de fruta eno. O homem era chamado o homem do conta, é aquele que não toma o sal de fruta eno. É aquele que eles falam que sofre do fígado, tem uma hepatopatia. Não, ele sofre do fígado, está sempre de mau humor. Esse então brigou com o mundo. Você está entendendo? Isso é doença. Ele é um caso psiquiátrico. Então a pessoa, ela tem que ter bonomia. Ela tem que se harmonizar com o cosmos, com as pessoas, com os fatos, com as instituições, com as ideias. Pegar aquilo que ela se dá melhor para conviver bem. Ninguém consegue viver isoladamente. Não há evolução sozinho. Todo mundo tem uma inseparabilidade grupo kármica. Até aquele povo que vai na transmigraciologia, que já não tem mais lugar na baratosfera para eles. Então eles são mandados para outro planeta pior do que esse, e eles vão acompanhados. Vão acompanhados pelos processos da máfia deles. Os mafiosos vão todos juntos. Você entendeu, né, o nível disso? De modo que vamos ser flexíveis naquilo que nós fazemos. A intransigência deve ser muito forte. E a falta de perdão também deve ser muito forte para você. Agora, para a humanidade, para os outros, nós temos que ser perdoadores ao máximo. E temos que transigir. Tem que abrir mão. Deixar passar. Relevar. Você não pode viver a vida para os outros. Eles é que sabem quando é que eles querem melhorar. Então, vamos abençoar. Obrigada, professor. Por favor. Na trinomiologia... Sim. Aí o senhor coloca assim, os trinômios parapolimáticos em geral. Quando o senhor usa esse recurso, o que o senhor está querendo? Os trinômios parapolimáticos em geral. Vai dizer que são Pelo todos? seguinte, Como que é? há um monte de trinômio parapolimático. Sim. Então, são todos os trinômios que tiver parapsiquismo estão incluídos, seria isso? Não, tem uma porção deles. Sim. Entende? Então é isso que eu quero chamar a atenção. Se observa que quase sempre você precisa de 3 fatores para mostrar o processo parapolimático. Não tem outro jeito. Então, a hora que eu falo aí, nesse processo, os trinômios parapolimáticos em geral, é isso. Quer dizer, todos os que tiverem, todos os trinômios que tiverem alguma coisa de Que extrafísico, mexa, eles estão quase incluídos. sempre tem 3 elementos. Então, aí eles estão incluídos aqui, para generalizar, seria assim. Agora, veja, tudo isso também é baseado no processo da própria consciência. É uma opção de trinômio. É o jeito. Agora, uma das coisas mais sérias que tem nisso é aquilo que eu falo do triângulo na cabeça da pessoa. É o trinômio. Que a pessoa tem o corono chakra e pega, às vezes, o processo aqui da orelha. Uhum. Faz um triângulo, que é o trago. Entende? Tragos. Sim. Então, isso é um tipo. Agora, tem outro triângulo, que é o fronto chakra,
o coronochakra Nuca. e o chakra nucal. Também é um triângulo. Tem um que é vertical, tem outro que é horizontal. Agora, isso tudo tem relação com os processos dos nervos intracranianos. Tem 12 pares aí que mexem com isso. Entende? A gente tem que ver como é que isso funciona. Processo neurológico, que mexe essas energias, movimenta aí dentro. Agora, a base que sustenta isso aí é o osso esfenóide. Começa tudo por aí, quer dizer, uma parte biológica, orgânica, física. Entende? Somática. É daí que vem o resto. Agora, do ponto de vista extrafísico, tem uma série de condições. Né? O que é que passa em matéria de fenômeno parapsíquico? Esses 3 pontos, isso tem um monte deles, por isso que eu coloquei, tem um monte de trinômios. Eu mesmo já escrevi isso, né? Tem vários nossos verbetes, a gente já está falando disso. O que mais? Não, era isso. Dom Roberto, faz favor. Na parafatologia, terceira linha, final da terceira linha. As sínteses polimáticas de contextos extrafísicos. Sim. No desenvolvimento, então, claro que além da vivência extrafísica, mas partindo daqui, dessa dimensão para lá, o que é que pesaria mais nesse desenvolvimento, nessa qualificação dessa síntese? É a lucidez e o discernimento da pessoa. Então, qual a recuperação dos cons que essa pessoa já conseguiu? Agora, por exemplo, para isso, ela vai chegar aonde? Ela vai discernir os processos das centrais extrafísicas, ela vai alcançar, além da TENEPS, ao FIEX, e ela vai chegar, por exemplo, um dia, a consciência. Agora, existe uma outra coisa, que qualquer hora eu vou trazer aqui, que é o autoencapsulamento e o heteroencapsulamento. Isso também é importantíssimo. Porque isso é na hora, em cada contexto extrafísico, as mudanças são muito mais rápidas do que o contexto aqui. Rápido. Então, a velocidade são de reação... instantâneos. Exato. Aqui, ó. Você pensa, Exato. você está lá. Exato. Então, o que, vamos dizer, o grau de polimatia vai qualificar essa, vamos dizer, capacidade de decisão imediata, de mudança imediata? Precisa de saber como é que fica isso. Está mais ou menos claro? Eliel, faz favor. Queria só tirar uma dúvida assim. Para uma consciência especialista em hábitos, deve começar por onde? Estudando a etologia. Etologia. Agora, ó, nós estudamos uma ciência a partir dessa que chama paraetologia. Essa é a pior que tem. Quais são seus hábitos parapsíquicos? O pior deles, você pensa bem de todo mundo? Sim, também a É conduta. dureza esse, hein? Esse é brabo. Tá. Mas é uma necessidade. Agora, a etologia é uma ciência convencional, que é o estudo do comportamento. É o comportamento que você vai estudar, o processo de hábito. Agora, existe um princípio nosso, que é um binômio. Você sabe qual, né? Hábitos sadios, rotinas úteis. Isso é um binômio que eu criei há muitos anos, que eu uso. Eu, por exemplo, atualmente, eu tenho as minhas rotinas mais úteis que eu consegui na minha vida. Eu aperfeiçoei. Olha, eu vou te contar, Eliel. Eu acho que hoje eu ultrapassei aquilo que eu esperava. Comigo mesmo. Eu achava muito difícil. Agora, o que me ajudou muito foi a minha mulher. Que ela que organizou uma casa atualmente, que é a melhor casa que eu já vivi até hoje. Que é essa que eu vivo aqui no CAEC. Sim. Tudo está no lugar certo, tudo certinho, nada se altera. Porque eu sou uma pessoa muito organizada. Qualquer outra pessoa que entrar, vai mexer na coisa e eu vejo a desorganização. Agora, na minha casa, do jeito que nós estamos fazendo, é tudo certinho. Não há interferência de nada. É assim. Comigo, se entrar uma folha, eu vejo. A folha nova, eu vejo. Eu vejo tudo. Um inseto, qualquer coisa. Esse negócio de usar branco, o povo não entende, mas uma das vantagens que tem é que você vê tudo. Aquilo que eu já falei aqui. Você vê um ponto escuro, um ponto verde, você vai ver tem um inseto ali. Sim.
Assim, porque... Agora, eu, para viver no meio do mato, que a minha casa é afogada no verde, a gente tem que saber viver com a natureza. De modo que eu sou colega do Bold, o Humboldt, aqui, ó, o Roberto. Assim, porque pelo que eu percebo na rotina diária, a construção desse hábito é fundamental. Aqui, ó, você já viu que eu rodei, eu tenho um jeito de colocar as folhas aqui, vê bem. Ela agora já entendeu. Ela também já está arrumadinha. Ficou comigo, para me aguentar, tem que ser um cara arrumado. E olha, eu não sou um monte, hein? Sim, sim, sim. Tá certo? Mas então. Queria uma diferenciação na fatologia, na segunda linha, Sim. tem a megatares. E Sim. na parafatologia, na quarta linha, a tares paracientífica. Sim. Você pode diferenciar os dois? A megatares é a hora, por exemplo, que a pessoa vai fazer um esclarecimento já de curso superior, um nível mais avançado. Você pode fazer um esclarecimento, por exemplo, pré-maternal. Um outro que é primário, um outro que é secundário. Mas você pode fazer uma coisa superior. E você pode fazer um esclarecimento até da pós-graduação de doutorado. Então aí é o de doutorado. Agora veja, isso que eu estou falando é a megatares, tá certo? Agora existe a outra, a tares paracientífica. É o esclarecimento, por exemplo, a hora que você vem e fala assim, ó, a coisa mais importante é o cientista estudar ele mesmo. E deixar de estudar a pedra, o carbono. Está entendendo? Em primeiro lugar, tem que estudar ele. Então, é uma tares paracientífica a hora que você fala para eles. Olha, a sua prioridade é zero, você está tudo errado. Estude você que você vai dessomar e sua vida vai continuar. Não fica preso só a isso. Pode estudar as coisas materiais, mas estude você também. E o cientista não quer saber disso. Entendeu? Isso é um esclarecimento. O que é tares? É esclarecimento. Então, essa turma precisa ficar esclarecida. Eu vivo falando isso faz 50 anos, mas não adianta, né? Porque esse povo tudo é empedernido. Eles são recalcitrantes, eles são bitolados. É o PH Deus, eles se sentem deuses. E as PH divas são deusas. Essa tares paracientífica não teria relação com o curso intermissivo? Não, então, o curso intermissivo, as centrais extrafísicas de energia, a personalidade consecutiva, Entendi. o macrosoma, que é a coisa pior agora, o pior de todos, a paragenética. Está na moda, né, a genética. Então a gente chega e fala, existe uma paragenética superior a isso. Como é que fica? Entendi. Entendeu? Sim. Na página 10, voluntariologia. Aonde? Página 10, voluntariologia. O que é, cara? A voluntariologia. O que é que você quer aí? O incremento da cultura parapsíquica pessoal por meio do voluntariado nas instituições conscienciocêntricas. O incremento da cultura parapsíquica. O que é que o Moacir está fazendo? É isso. O que é que o Wagner Alegrete está fazendo? É isso. O que é que a turma do complementar está fazendo? É isso. Está incrementando aí o jeito da pessoa aprender as coisas. Não é isso? Extrafisicamente. Agora, pelo fato das I6 trabalharem com a conscienciologia, o parapsiquismo não seria uma condição que permeia, assim? Sim, mas a coisa mais séria que tem desde o início é o IPC que estuda a projeciologia. É a base de tudo. Desde o início. Nós já fizemos de propósito. Então é uma área definida, grande e séria. Tá certo? Agora, pode falar aí, ó, Marcos. Bem, Valdo. Então, na fatologia, eu achei que poderia, eu sei que é sinônimo de, já tem sinônimo aqui, mas poderia ter harmoniologia. O quê?
na fatologia, ou na Colocar parafatologia, né? Dentro da fatuística. Colocar o quê? Podia ter harmonologia. Harmoniologia. Harmoniologia. Pode pôr também, mas isso tem um monte aí que pode pôr. É, eu só coloquei aqueles para dar uma ideia. Eu estou puxando porque eu gosto dessas coisas. Certo. Então, pode falar mais? algumas coisas aí. Tem uns pontos que não tem muito a ver com hoje aqui, mas... ia perguntar se a coisa do deltoide que você falou, né, das dragonas, do parapsiquismo, né, você associou, tem a ver com aquele negócio lá daquela modalidade ou área de energia do Tejas, né, lembra dos tátuas, a caixa do Tejas, né, aquela área do... Isso aí é relativo. Agora, o problema todo é que esse problema aí do deltoide é coisa do orientalismo, é tradição lá do Oriente. Então, porque tem bem nessa linha, tem aquela... Quem já mexeu muito com o meridiano, com acupuntura, entende? É que fala nisso. Olha aí na questão da acupuntura que você vai ver o que é que tem o deltoide. Que às vezes tem um processo desse. São escolas, né, que mexem com isso. Que eles lidam com isso aí de uma outra forma, não é exatamente com esse enfoque da acupuntura, dentro daquela... Agora, isso aí linhas, é um fato. Agora, você sabe, há muito problema disso, de ilusão, né? Igual aquele negócio do sampaco. Aquele negócio do olho da pessoa, que tem um branco assim, ó, sampaco, eles acham que isso também é... Mas isso é muito relativo. Isso é igualzinho aquele negócio da criminologia, que o cara fica com aquela cara horrível, tá? Cara de assassino. Isso também é relativo. Agora, é que de vez em quando aparece nos jornais que é perfeito. Você olha e fala assim, bola, mas que cara lombrosiana. É o lombroso perfeito, que é do jeito que ele fez. Esses dias apareceu um cara aí, nos jornais daqui. A cara perfeita lombrosiana. Às vezes, é batata. Mas isso é relativo. Mas eu estou dizendo isso porque essa coisa do Tejas, né, funciona nessa altura, conforme eles dizem, mas não é nada físico. Né? Não, agora o problema todo é o problema do corpo fechado, é o encapsulamento, é a autodefesa energética, é a dispersidade. Sim. Tá certo? O que é mais importante. Então, outra pergunta aqui. Queria saber se a gente pode considerar qualquer empresa multidimensional, né, mas que seja assistencial e mais avançadinha, né? Qualquer empreendimento, empresa multidimensional, uma central extrafísica. Não. Que seja assistencial, que eu estou dizendo. Não. Não é central. Central extrafísica é especializada na irradiação daquilo. Né? De retransmissão. É extrafísica. Tá. Uma outra aqui. Você estava falando aqui que a gente, dentro da coisa do parapsiquismo mais avançado, quando já começa a dominar e pode entrar em trabalho de assistência sistemático nessas regiões, a gente acaba sendo o maior freguês, né, você falando aqui, né, da baratosfera, né? Quer dizer, a gente seria fornecedor e freguês, né? Por causa Não, o problema é que você faz assistência lá. Você é um assistente parasocial. Sim, você está fornecendo serviço, mas na verdade você precisa também de você trabalhar. Tem que estar lá. Como é que uma pessoa assistente vai deixar de ir na zona boêmia? Sim, não tem como. Como é que um soldado da polícia, do departamento de polícia, vai deixar de ir na zona, entende? Negativa, o bafum da cidade? Não dá. Uma favela, por exemplo, que ninguém entra, ele tem que entrar. Claro. Mas então a gente vai nessa condição ambígua, né? Que a gente está fornecendo o serviço assistencial mas e está precisando também. O que é que eu falei antes? Eu vou repetir. Só entra na baratosfera e se sente bem quem já domina o processo de parapsiquismo e das energias. Porque senão a pessoa chega lá, algum tempo que ela fica lá, ela vai começar a ficar igual o povo que está lá. Aquela pressão, a coerção extrafísica da energia negativa é mais forte do que a vontade dela às vezes. Por isso que só tem, inclusive, uma autonomia de tempo. A pessoa só domina isso aqui de fora. Ela não pode entrar lá dentro, senão ela vai passar mal. As pessoas não chegam lá e ficam lá porque elas caem fora logo. Sim. É como se o fogo pegasse, ela se sente mal, ela cai fora.
Sim, mas mesmo com domínio, você também tem uma autonomia de tempo, etc., relativamente... Tem, mas lá é muito difícil. Uma pessoa que fica meia hora na baratosfera, num lugar mais denso, é ela vai sair baratinada de lá se ela não souber fazer encapsulamento. Sim. Encapsulamento é indispensável. Tá, e a última pergunta tem a ver com isso da baratosfera, né? É que outro dia a pessoa do teletertuliano perguntou sobre... Não, comentou alguma coisa de projeção assistencial, que ele tinha ido sem equipe, de uma forma assim, isolada por conta dele mesmo, né? Fazer trabalho assistencial. E você comentou o negócio de que nessas circunstâncias é meio arriscado, né? Não deixa de ser acho que meio riscomania, né? De você se projetar para essas áreas. Tem que saber, né? E... Se a pessoa sabe, ela tem liberdade de expressão. Não, então, mas existe um risco real também. Sempre tem. Se você não está... Tudo tem risco, né? Tudo tem risco. Quanta pessoa não quebra a perna escorregando uma casca de banana, uma coisa toda? Não, você está falando de risco mesmo real. Pois é, tudo né? tem risco. Nessas situações, se você não tiver amparo, quiser se meter e não consegue bancar, você pode ficar... Agora, tem gente que gosta de risco, né? São os riscos maníacos. São esses do jumping, dessas coisas todas, que vive pulando, que anda de asa delta de qualquer maneira. Tudo é risco maníaco. Tá, obrigado. Tá? Agora, aqui outra pergunta. Os tios de Eurípides Passanufo é que foram os responsáveis pela sua entrada na intensa polimatia que ele foi investido? O professor teria algo com isso devido ao transventor estar nesse meio? Olha, eu não sei dessas coisas. Aí teria que estudar diretamente com Eurípides. Ele é fora de série. Agora é muito calado, mas ele é acessível, extrafisicamente. E ele ainda está por aí, ele está trabalhando ainda. Está trabalhando muito, mas ele ainda está por aí. Que eu sei, até a última vez, ele estava mais livre. O senhor poderia falar um pouco sobre a sua relação com os quadrinhos e como vê a relação entre estas e a comunicabilidade? O caso é o seguinte, eu sou 100% favorável aos quadrinhos porque eu andei estudando o processo da criatividade humana. Não existe nenhuma criatividade humana, nem tecnológica, nem nada, sem quadrinhos. Tudo que você vai fazer de coisa nova, antes de tudo, na sua criatividade, você vai fazer um desenho. O desenho geralmente é chamado de croquis, outro nome é planta baixa de situação, esboço. Tudo isso é quadrinhos, se você for pensar. Os quadrinhos são as manifestações dessas ideias e a caracterização dessa criatividade mais rudimentares, mais elementares, aqueles que estão começando a engatinhar com a ideia. Então, os quadrinhos, eles fazem o resumo dessa realidade. De modo que, quem quiser estudar a criatividade, tem que estudar o quadrinismo, a quadrinhologia. Isso que hoje se chama de arte sequencial, que é o processo dos quadrinhos. Agora, o que se passa? O que é que tem a ver a minha vida atual com os quadrinhos? Eu era pequenininho e já desenhava, sempre tive facilidade para desenhar, para copiar as coisas, copiar a cara da pessoa, etc. A tranco e barranco, de qualquer maneira, eu conseguia alguma coisa, porque todo mundo interpretava aquilo. Agora, chegou um ponto que eu comecei a ler, com 4 para 5 anos, e vi que tinha história em quadrinho. Aí, comecei a ver a história em quadrinho, então eu desenhava os caras que eu gostava. Via lá o brucutu e desenhava o brucutu. Via o tereré e desenhava o tereré. Via o Flash Gordon, desenhava o Flash Gordon. Via o Príncipe Submarino, desenhava o Príncipe Submarino. Agora, chegou um ponto que o Gibi mensal, o Globo Juvenil mensal, que eram as revistas mensais, começaram a fazer um concurso e dava 10 pratas, 10 mil réis, para quem fizesse os desenhos certos. Aquilo era dado para vários todo mês. Eu falei assim, então está para mim. Aí cheguei lá, comprei cartolina, a pena adequada, a tinta nanquim, e comecei a desenhar e mandar para eles. Aí eu vi que todo mês eu ganhava prêmio. Aí eu comecei a falar, agora eu fico rico com esses 10 mil réis. Aí o que eu fiz?
Para não ficar chato, eu tinha amigos meus que ficavam chupando o dedo, eu fazia o desenho, dava para eles, mandava no nome deles. Tem um monte lá, então, naqueles concursos que eu fiz para vários, até fora de Monte Carmelo. Agora, eu tenho prova disso tudo. Nós temos aí Globo Juvenil mensal e Gibi mensal, mas já quando eu já estava grandinho, esses aí que tem, que é de 1947. Eu já tinha 14 para 15 anos, 14 anos aí na ocasião. Agora vê, mas eu fiz, muito antes disso eu já ganhava dinheiro com isso. Agora lá está escrito, Valdo Vieira, Avenida Olegário Maciel, 115, Monte Carmelo, Minas Gerais, está tudo lá. E é quando eu era menino, eu era adolescente. Mas eu ganhava todos os concursos, estou falando para vocês. Por isso que meus amigos diziam, mas desenha esse aqui para mim, desenha. Aí eu desenhava, chegava lá, a gente ganhava. Mas isso ficou banal com o passar do tempo. Agora, eu ganhei a nota com esse negócio. Teve gente que falou para mim, coloca no outro nome. Aí eu falei assim, mas você tem que arranjar outro endereço. Aí de vez em quando tinha umas coisas de Monte Carmelo lá, alguns eram dos nossos amigos. Eu fiz uma espécie de quadrilha, né? Dos quadrinhos, quadrilha de quadrinho, entendeu? Uma história. Agora, com isso, então, eu fiz história em quadrinho por mim, mostrava para o povo como é que era, fazia retrato de certas coisas, de pessoas, etc. E na escola, no grupo escolar, eu fiz o meu primeiro livro, que chamava Curiosidades. E ele era feito com a colagem, que eu pegava do Tico-Tico, do Gibi, de outras ilustrações de jornal, da parte de cinema, que tinha aqueles cartazes de cinema e a propaganda dos filmes, e eu fiz isso baseado em curiosidade. Muita coisa eu estudei na gavetinha do saber. Gavetinha, quer dizer, uma gaveta pequena que você puxava e tinha sabedoria dentro. Isso era uma seção do Tico-Tico. E com isso, então, eu fiz um livro que foi um sucesso. E ficou lá no grupo escolar, o livro que eu fiz. A professora exigia que todo mundo fizesse um livro. O meu foi um sucesso. E eles pediram para ficar. Agora, quando eu estive lá, faz alguns anos, depois de 60 anos, né, eu fui ver, já não tinha mais nada, a biblioteca é outra, eles mudaram tudo, o grupo escolar existe, tudo do mesmo jeito. Mas é diferente. Então, o problema da história em quadrinho é isso. Agora, outra coisa que eu quero dizer. Nós temos até na década de 80, aquilo que é considerado, ou era considerada, a maior biblioteca, gibiteca da América Latina. E ela está aqui hoje, que é a gibiteca nossa. Na década de 80 era a maior da América Latina. Aí tem quadrinhos naquela ocasião, hoje eu não sei porque a gente ampliou já o acervo, mas são quadrinhos de 22 países e tinha mais ou menos, parece, em 17 idiomas ao todo. Os quadrinhos que nós temos aí. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, as 10 maiores publicações de quadrinhos do Brasil, nós temos coleções completas aí. Ninguém tem isso. Nem a Biblioteca Nacional. Nisso aí eu sou doutor e eu falo tudo claro, não preciso perguntar se é fato, eu estou falando baseado em fato. Agora, o que se passa? Eu estudei tanto essas coisas que lá pelas tantas me interessava para poder comprar livro, entrar na parte cultural das minhas pesquisas. Eu fiz então, para poder, porque eu comprava a biblioteca inteira. Uma pessoa morria, era um psiquiatra, por exemplo, lá de Niterói. Eu chegava lá e comprava tudo quanto era livro que me interessava. Se a coisa era muito boa, eu comprava todos os livros. Colocava numa carreta e levava para casa. Foi assim que eu fiz a minha biblioteca. Vocês não ficam pensando que eu trouxe a minha biblioteca toda para cá, não. Quando eu trouxe, eu já tinha feito mais ou menos 3 bibliotecas grandes, em diversos lugares. Só de uma vez lá eu dei alguns milhares de livros, tudo selecionado, mas tudo era duplicado. Eu nunca dei os livros essenciais, porque esse também não adiantava. Livro mais raro, que o povo não interessava muito por aquilo. Mas muita coisa dessa a gente distribuiu para as obras de assistência social e etc. Tal, obras de assistência em diversos lugares, mesmo dentro do movimento espírita. Agora, outra coisa, eu fiz o catálogo dos quadrinhos em 1976, que a gente tem 2 exemplares aqui, que eu não cheguei a publicar, devido à inflação. Não adiantava fazer um catálogo sem colocar o preço. O preço ia durar uma semana e ia mudar tudo, por causa da inflação na época. Então, eu não publiquei o livro. Mas ele dá uma visão de conjunto que não tem parte nenhuma sobre
as publicações periódicas de quadrinhos do Brasil. Nós temos tudo aí. Esse catálogo. E essas coisas do catálogo. Nós temos também aquelas coleções inteiras na nossa gibiteca. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu fui considerado pelo Overstreet, que é o maior price guide do mundo, pelo menos era. Hoje eu estou por fora disso, não sei. Mas na década de 70, 80 ainda era o maior price guide, quer dizer, o maior catálogo de quadrinhos do mundo, que é o americano. Nós temos uma coleção do price guide do Overstreet aí. Agora, o que se passa? Quando eles começaram a fazer o catálogo, eu vi que tinha muito erro. Erro dos quadrinhos americanos. Veja bem, eles estavam catalogando tudo errado, porque eles não tinham as revistas antigas, eu tinha. Então, o que eu fiz? Fui para a máquina de escrever e relacionei todas as bobagens dele e mandei para lá. Isso me deu um trabalho danado depois. Eu virei consultor deles. E virei como se fosse um expert em quadrinhos. Então, a hora que eu chegava lá para ver livro, aquela coisa, todo o povo já me conhecia porque apareceu o meu nome. Tem até price guide aí com o meu nome, ele agradecendo, aquela coisa toda. Agora, o que se passa? A hora que eu chegava lá, o cara descobriu os quadrinhos lá no fim do mundo. Trazia os quadrinhos e falava assim, olha, qual que é o preço que eu posso dar para isso? O senhor é expert. O senhor é que sabe como é que é. Cataloga para mim e vê como é que é. Agora, o melhor da história. Eu ganhei uma vez um monte de coisa com isso. Uma vez eu cheguei em New York e estava lá naquele hotel Taft, na ocasião, o basement, quer dizer, no porão, haviam 66 dealers, quer dizer, vendedores de quadrinhos com a boutique deles separada. Então, eles tinham cada um stand, eram 66 stands, vendendo. Aí, a hora que eu cheguei, um dos caras me conhecia, que era gente lá do Overstreet, me chamou e falou, olha aqui, ó, tá aí o brasileiro que entende dos nossos quadrinhos, vamos lá conversar com ele. Aí trouxeram o negócio, um cara chega para mim e fala assim, escuta, doutor, nós temos aqui um baú enorme que foi descoberto no armazém tal, que houve um incêndio, e eles descobriram que estava no porão, e tem uma série de gibis que estão novinhos, que é o comic book, novinhos, que em inglês é comic book. Então, o senhor poderia ver o preço que nós vamos dar para isso, que são os primeiros números da coleção. E agora nós temos tem um monte de duplicata. Você sabe, quando tem muita duplicata, tem que diminuir o preço, cai o preço. Então, eles estavam, aquilo vários experts da história, os profissionais todos. Aí eu cheguei e trouxeram aquele monte de quadrinho. É o Thrilling Comics. Nós temos aí as revistas, que eles me deram depois. Aí eu fui estudar e mostrei para eles com toda a lógica, baseado naquilo que havia antes, naquilo que veio depois, nos outros títulos, as coisas todas, e cheguei à conclusão. Cada gibi desse vale $22 hoje. Aí o povo tudo viu, tentaram segurar a barra, explicaram, perguntaram, e todo mundo topou, $22. Aí eles pegaram uma coleção de todos os no mundo de cada um, daqueles que eram duplicados, e me deram. Nós temos ainda aí alguma coisa desse Thrilling Comics. Agora, novinho, estavam os primeiros números, etc. Outra coisa, geralmente o primeiro número, ou aquele que a história mostrou que a edição foi pequena, ou que restaram poucos exemplares, ele pega um preço que é uma loucura. Eu, às vezes, chegava lá nos Estados Unidos e trocava os meus gibis por livro. Agora, teve uma vez, por exemplo, que só de cara foram $22.500 de gibi. Agora, era um monte de gibi só assim. Agora, tinha gibi meu que valia $6.000. Tinha um do Walt Disney, que era um dos primeiros, que foi lançado com desenho do Karl Barks. Então, e estava em ótima situação. Agora, veja, todas essas revistas brasileiras, praticamente eu não gastei dinheiro nenhum nelas. Que esse era o povo que vinha aí, americano que passava, deixava, você recolhia depois aquilo com os outros. Como a maioria do Brasil não lia nada do gibi inglês, a gente comprava aquilo baratinho, ou vinha de cambulhada nas coleções dos acervos que eu comprava. Agora, eu fiz essas viagens, levei
vários montes, magotes de gibi. E chegava lá e eu trocava. Às vezes por computador, às vezes por livro, aquilo que me interessava. E às vezes era assim. Agora, ó, a minha mulher, a Graça, viu isso. O nosso amigo, que é americano, Kevin. O Kevin não conhecia muita coisa de gibi. Ele era artista, mas era da Califórnia, mas artista de Hollywood, lá das coisas dele. Mas não sabia nada de quadrinhos. Então eu levei a ele, quando ele estava morando com a Simone em New York, para me representar perante o principal dealer, o vendedor profissional de quadrinhos lá. Então levei o Kevin e a Graça lá no escritório desse nosso amigo em Manhattan. Ele tinha, eu acho que ainda tem até hoje, é um prédio que é um verdadeiro quarteirão. Muitas vezes essa sala aqui, e cheinho de quadrinhos. Agora, por exemplo, você chega lá e fala assim, você acha que aqui tem $1 milhão em quadrinhos? Tem muito mais do que isso. Agora, eu então pedi para ele, ó, me traz aquele Superman que você tem aí, que hoje está caro. Naquela ocasião, o preço só de uma revista, que quando foi lançada era 10 cents, ela valia $50 mil. Agora, ela vinha do jeito que nós temos aqui, porque eu uso a técnica que eles usam lá nos Estados Unidos, que coloca aquilo dentro de um acrílico, por baixo e por cima, com parafuso de lado, para a pessoa não pegar. E aquilo fica esticadinho, que é para aquilo aguentar o tempo, cada umidade, os bichos, aquela coisa toda. Nós temos aí gibis antigos, ainda tem muito valor, que estão dentro dessa armadura, uma armação de acrílico própria, do jeito que eles têm lá. Agora, por exemplo, o que é engraçado, o Kevin nunca tinha visto quadrinhos. Agora, um gibi, ele pegou e falou, não, mas isso é uma loucura, $50 mil por isso aqui, como é que é possível? E, no entanto, havia, às vezes, 3, 4 pessoas que queriam comprar aquele exemplar. O cara estava aguardando para ver se fazia um leilão. $50 mil. Agora, por exemplo, de 20 mil, de 10 mil, tinha um monte. Agora, eu consegui fazer negócio até com $6.400. Foi o que alcançou mais. Agora, de 2 mil, de 3 mil, eu levava assim um montinho, tinha aquele monte, tudo valia isso. Agora, o melhor da história, você colocava isso no avião, ninguém olhava, ninguém dava valor para quadrinhos. Nos Estados Unidos, esse cara lá, muitas vezes, esses dealers lá vendem, aqui não entra nas questões de imposto de renda dele, eu não sei como é que está hoje, mas eu falo assim, preciso fazer lei sobre essas coisas, não tem lei. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, não havia lei sobre esse negócio. Eles não sabiam o preço. Agora, hoje parece que está tudo já organizado. Nos Estados Unidos, hoje, o price guide, com essa história toda, isso tudo virou uma indústria. Então, aqueles gibis que valiam muito pouco, hoje estão valendo uma fortuna. Nós temos aqui verdadeira fortuna em matéria de gibi. Só que tem que esses americanos, que eram bravos demais, eu não deixei nada aí, eu levei tudo para lá. Mas nós temos gibis antigos, nossas coleções inteiras, que são inavaliáveis. Nós não sabemos o preço disso, porque nem na Biblioteca Nacional não tem. E outra coisa, se não tem na biblioteca, também não tem. Lá na Biblioteca de Washington, também não tem. Entende? O processo é nosso aqui. Então, aqui tem uma porção de gibis que são únicos. E outra coisa, tem álbuns que são únicos. Nunca se encontrou aquilo. E tem coleções inteiras que são únicas. Por exemplo, aí tem o Lobinho Jornal, que era um lobinho que é enorme, um jornal enorme, maior do que todos esses que tem por aí. E ele era publicado diariamente durante alguns meses só para criança. Isso nunca existiu antes. Tem aí, nós temos a coleção. Isso não tem parte nenhuma, a coleção inteira. Agora, por que é que eu sei que não tem? Eu sei porque nós estudamos na Biblioteca Nacional na ocasião, e junto com a turma do Adolfo Eisen, que era da EBAL. E eu mesmo forneci, emprestado, uma série de publicações para a turma do Globo publicar aquelas edições de nostalgia. Então, com isso, você sabia que a maioria desse povo não tem nada. Os editores já não tem mais nada, a biblioteca não tem mais nada. Não tem mais nada por quê? Porque as mulheres que gostam de segurar a casa, queimam os gibis todos do povo. Pelo menos queimava, né? Hoje eu não sei como é que está aí. Então não sobrava nada. Só as mulheres que acabaram com a gibiteca do Brasil. É por isso que a coisa ficou rara. Você quer falar? Queria falar que a minha sogra, ela jogou toda a coleção de gibi do Otávio fora, quando ele mudou para o Rio de Janeiro.
E só para confirmar aí que você está falando, né? Valdo, qual a diferença do parapsiquismo desenvolvido aqui nas IC6 e nos centros espíritas, por exemplo? Qual é o diferencial? No centro espírita tem o processo religioso. Então, a imposição de fatores, de processos, de método, é um problema, então, de cima para baixo. A pessoa não tem muita liberdade, tem que fazer aquilo que eles mandam do jeito que é. Mas o médium não há técnica e nem há pesquisa muito aprofundada, é muito pouco. Sempre segue aqueles mesmos hábitos, é como se fosse artesãos. Tá. Mas agora, nós temos técnica, tudo aqui é baseado em técnica, tem pesquisa. E com relação à lucidez, porque eu estou lendo o Obsessão do Allan Kardec, e pelo que eu entendi, os médios, a maioria, eles não têm muita lucidez no transe. Não, eles não sabem nada sobre o processo de chakra. Porque no Espiritismo só estuda perispírito, eles não estudam chakra. O André Luiz, eu mesmo recebi mensagem, o Chico também tem livro sobre isso, faz mais de 40 anos, eles não estudam, porque as federações não deixam. Tudo lá é bitolado, e não sai daquilo. Então está tudo estagnado. Então a diferença... Entrou na religião, fossilizou. Tudo fossiliza. Então posso dizer que a diferença é o auto-parapsiquismo. A gente aqui trabalha com o auto-parapsiquismo dinâmico. Aquele que faz o princípio da descrença funcionar. Tá. Você tem que estar fazendo trabalho o tempo todo. Experiência para ter a vivência, experiência, né? para você crescer por você junto com os aparadores. E não com guia cego. As religiões têm a guia cego. Tá certo. Agora outra coisa, Valdo. A gente pode acelerar o desenvolvimento da intelectualidade através do parapsiquismo? É o que acontece mais. Entendi. É isso que é a parapolimatia que a gente está falando aí hoje. Esse verbete é baseado Esse nisso. gap, por exemplo, com relação, eu estava pensando na minha estrutura mesmo, né? Há um gap de um processo meu de um tempo sem estudar, gravidez, um tempo que eu parei e tudo mais. Mas eu posso melhorar isso? Isso você recupera. É o caso que eu estava falando com a Márcia, tudo recupera. Tem uma técnica nossa que é mais um ano de vida. Mais um ano de vida, a pessoa pode recuperar dezenas de anos. Mas assim, de forma prática, então só fazer tudo que a gente está fazendo aqui nas dinâmicas, ver... E outra coisa, o ideal é a pessoa ter prioridade manter o foco. E usar discernimento para ficar no megafoco o tempo todo. Tá. Para alcançar o objetivo. Tá bom, obrigada. Então, dona Rosa... Professor, são várias perguntas sobre o macrosoma. Primeira, o macrosoma vai fortalecer, vai ajudar, vai cooperar no autoparapsiquismo? Pode? Porque depende dele. O macrosoma, ele é condicionado para atingir certos objetivos para melhorar a proex da pessoa. Se de ver se é desse ramo ou não. Se é dessa área ou não. Se o macrosoma dele for mais direcionado para a área do paracérebro. Vai melhorar o paramicrochip da pessoa e outras coisas mais. Sim, sim. Agora, esse extrapolacionismo no macrosoma, ele ocorre mais a nível somático ou parassomático? Isso já vem no psicossoma? Se ele visa a proex e que visa o parapsiquismo, ele mexe mais no holossoma. No holossoma. Uhum. Entendeu? Entendi. O holossoma, então, mexe o corpo, a energia, a emoção, a intelectualidade, mexe em tudo. Sei. O senhor colocou que o parapsiquismo, ele pode ser tanto nosográfico como homeostático, né? Pode. Então, um indivíduo, uma consciência, pode ter um macrosoma desenvolvido parapsiquicamente, mas voltado para o negativo? Como é que é aquele cara lá da Rússia, que foi ele que desencadeou depois a Revolução Russa? Rasputin. Ele era isso. Uhum. Ele era um cara que agia sob a Kundalini das mulheres. Todas elas ficavam sideradas com ele. Ele empolgava todo mundo, seduzia todo mundo. Enfim, hipnotizava. Através da Kundalini, energia. Então, o macrosoma não é um recebimento de acordo com assistencial ou evolutivo? Ele não tinha macrosoma. Não tinha, mas ele era um assediador intrafísico. Ele era um guia cego intrafísico. Ele era um assediador intrafísico. Sei. Uhum. Entendeu? Agora, professor, esse recebimento do macrosoma tem interferência da própria consciência? Tem ajuda, logicamente, do evoluciólogo, mas tem interferência da vontade, da consciência? Se a pessoa não quer, não adianta, eles não vão perder tempo com ela.
Eles só vão fazer porque ela está predisposta a isso, senão ninguém vai entrar nisso, eles não perdem tempo. Eles não dão ponto sem nó, não vão perder tempo. Tá certo? Entendi. Obrigada, professor. Vocês querem falar? Por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para divulgar os projetos referentes à enciclopédia e o tertuliário. Agora, nessa reta final para a inauguração do tertuliário, que ocorrerá agora no próximo dia 30 desse mês, 30 de novembro, nós estamos... Quer dizer, domingo sem ser depois de amanhã, o outro. O outro. Então, nós estamos nessa arrancada final para o tertuliário. A proposta são 16 cotas, cada uma de R$10 mil. Nós já conseguimos 4 cotas, ou seja, R$40 mil para a finalização das obras do tertuliário. Então, a gente divulga para quem puder, tiver interesse, puder participar, que adquira então uma cota ou se junte com outras pessoas para adquirirem uma cota, tá ok? Além disso, nós vamos falar aqui de outros projetos. Bom, gente, eu queria falar para vocês um pouco sobre algumas reflexões que eu tenho feito a respeito do trabalho da Enciclopédia e do Amigos da Enciclopédia. Isso em função de que eu tenho percebido que tem algumas pessoas que ainda não entendem a importância da enciclopédia e também desconhecem qual a finalidade do programa Amigos da Enciclopédia. Então, a Enciclopédia da Conscienciologia é um trabalho coordenado pelo professor Valdo e desenvolvido por alguns voluntários. Através desses trabalhos, somos diariamente esclarecidos, educados, reeducados, desassediados e ampliamos nosso conhecimento sobre nossa realidade consciencial. E pouco a pouco vamos reciclando, evoluindo e fazendo parte desse mecanismo interassistencial. Reconheço as ideias trazidas nesses verbetes e concretizadas através da enciclopédia como parte de nossas proexes. Penso que a maioria de nós está aqui por perceber, de alguma forma, a importância dessas ideias para nós e para os outros, nessa e nas futuras existências. Para esse trabalho ter continuidade, ou seja, mantido, é necessário o comprometimento, o engajamento de todos nós que reconhecemos sua importância e utilidade. Sendo assim, eu convido a todos vocês, tertulianos e teletertulianos, a refletirem sobre o papel de cada um de nós na enciclopédia. De que forma podemos contribuir nesse trabalho? Uma das formas de contribuição é a associação ao programa Amigos da Enciclopédia. Esse projeto ele tem por objetivo reunir pessoas que possam contribuir financeiramente com R$60 mensais durante 12 meses, para dar suporte, então, financeiro à enciclopédia, ou seja, ao holociclo, à holoteca e ao tertuliário. Quem tiver interesse pode falar comigo, Ieda, com o Eduardo, com os representantes nos centros educacionais do IPC, em São Paulo, a Sônia Ribeiro, no Rio, a Cida e o Adriano, em Belo Horizonte, a Maria Tereza, em Manaus, a Linda Cio Maciel, em Porto Velho, Geraldo Tadeu, e em Porto Alegre, a Mara. Nos demais centros educacionais, a pessoa pode falar diretamente com o coordenador do centro educacional. Ou também, se alguém quiser ligar ou ir até a recepção do CAE, que é aqui em Foz do Iguaçu, o telefone, no caso, é 45 35 25 26 52. Fica, então, a reflexão para cada um pensar de que forma pode estar ajudando e, se pudesse engajar ao programa Amigos da Enciclopédia, a gente agradece. Alô. Gente, só para lembrar que a gente montou aqui na Meg Store um sebo beneficente, né, com toda a doação 100% para o tertuliário. E como é que está funcionando o sebo? Ele está sendo um sucesso. Né, a gente está podendo ajudar muita gente, né, a melhorar o seu nível de intelectualidade. E também estamos colaborando com uma renda direcionada para o tertuliário. A pessoa tem um livro em casa, você comprou, você ou já tirou uma parte para a sua pesquisa, ou não precisou muito do livro, ou não te agradou, e ele está novinho, semi-novo, você faz a doação aqui para o sebo e a gente revende pelo valor de 50% da internet. Né? Então, o livro vale 50, a gente vende por 25, e todo esse dinheiro é direcionado para o tertuliário. Então, quem quiser participar, a gente já vendeu quase R$1.000, então a gente está vendo que não tem nenhuma semana que a gente está podendo ajudar, né? Então, quem quiser, é só me procurar aqui, tragam seus livros, dá uma olhadinha lá na biblioteca de vocês, veja que vocês não querem mais, podem doar aqui na própria Meg Store e a gente faz a venda aqui mesmo, ok? E quando for no dia 30, a gente vai fazer uma atualização financeira para vocês. Obrigada.
Bom, gente, eu só quero avisar que nós ainda temos vouchers disponíveis para aqueles teletertulianos que estão interessados em vir para Foz do Iguaçu. Então, só relembrando, esses vouchers eles dão direito à compra de um pacote de viagens para 2 pessoas viajando juntas. O pacote inclui passagem aérea e hospedagem aqui em Foz, vindo de qualquer cidade do Brasil, tá? Então, assim, as pessoas têm que viajar juntas, o pacote tem que ser comprado até o dia 10 de dezembro. E quais são as datas disponíveis para a utilização desses pacotes? Para este ano de 2008, as pessoas precisam retornar para suas cidades de origem até o dia 15 de dezembro. Então, quem quiser, por exemplo, vir para a inauguração do tertuliário, que acontece no dia 30, né, sem ser nesse domingo agora, no próximo, é uma oportunidade. Esses vouchers eles também estão disponíveis para viagens que podem acontecer no ano que vem, no ano de 2009, a partir do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de junho de 2009, exceto nos períodos de feriado e de carnaval. Eu tenho recebido alguns e-mails de pessoas que têm interesse em vir em fevereiro para cá, por ocasião da Semana da Maxi Proexis, que vai pegar um período do carnaval. É possível a utilização dos vouchers desde que a pessoa venha alguns dias antes do período do carnaval e volte alguns dias depois, tá? Então, se a pessoa quiser vir em fevereiro para participar da semana, cadê o lote? Para participar da semana da Maxi Proexis, também que inclui o curso Balanço Existencial, acoplamentário, uma série de outras atividades, não é isso? Então, também podem entrar em contato que a gente vai estar disponibilizando informações. Então, só para lembrar, os pacotes precisam ser comprados até o dia 10 de dezembro. Então, quem tem interesse em utilizar esses vouchers na compra dos pacotes de viagem, entre em contato comigo até o dia 30 de novembro. A gente está prorrogando o prazo, a gente tinha colocado o prazo para hoje, dia 21, mas como ainda tem muitos vouchers disponíveis, nós estamos prorrogando o prazo até o dia 30 de novembro, que é o próximo domingo, para vocês enviarem os seus e-mails. O meu e-mail de contato é cristina.aracaque@gmail.com. Obrigada. Gente, aqui tem mais umas perguntas. Como o senhor está falando dos lugares energéticos, fala então de Alto Paraíso, em Goiás, São Tomé das Letras, do sul de Minas. Pois esses lugares muita gente mudou para lá. Falaram até que o Alto Paraíso é o chakra cardíaco da Terra. O que o senhor diz? Olha, esses lugares eu não conheço. Eu não sei que isso aí é coisa mais recente dos negócios. Eu estudei minhas coisas até a década de 70. Quem tem mais informação tem mais poder. O senhor poderia falar um pouco sobre o poder do parapsiquismo e como os parapsíquicos devem lidar com isso? Olha, toda pessoa que tem mais poder parapsíquico deve aplicar na interassistencialidade, ajudando os outros, olhando a cosmoética, pensando sempre em favor das outras pessoas e da humanidade, para melhorar a qualidade de vida dos homens e das mulheres. É assim que a gente tem que fazer com o parapsiquismo. O senhor poderia comentar mais sobre as questões de parapolimatia nas comunex transicionais e citar exemplo dessas comunex, por favor? O caso todo é o seguinte, a de transição, por exemplo, existe uma lá em cima da cidade de Patrocínio, em Minas, que é onde que Euripa Sanuf trabalhou lá durante muito tempo. E isso eu não sei hoje como é que está, que já faz algum tempo que eu não estou trabalhando lá, mas parece que ainda existe. O nome lá é Ascensão. E outra mais séria aqui que nós temos, que é uma mais recente, mais nova, e que tem muito trabalho, que é a Interlúdio, que é próxima da gente aqui. Gostaria que ampliasse mais sobre megatardes. Quais exemplos podem ser reverenciados a megatardes em sala de aula? O curso de TENEPS avançado seria um exemplo de megatardes? Olha, megatardes depende o que é esclarecimento para a pessoa que vai ser esclarecida. Às vezes, por exemplo, você ensinar matemática ou aritmética para uma pessoa já é uma megatarde para uma pessoa que está necessitada daquilo. Para outro, por exemplo, no caso nosso, aquilo que interessa é expor essas expressões de fenomênicas e as situações toda avançada, mais evoluída que nós falamos aqui. Do jeito que a gente toca aqui nesses assuntos que às vezes pega fogo, igual um dos últimos que a gente falou aqui. Não é isso? Então, esse é megatardes, é tarefa de esclarecimento mais avançado. Agora, em sala de aula, é preciso de ver. Esse curso avançado da TENEPS, eu não sei se vai ser megatardes, porque a maioria já está conhecendo tanto, né,
a TENEPS já está tão avançada, a gente vai ver. Agora, aqui está perguntando outro. O que é o REP projetivo? Olha, REP projetivo é o seguinte, uma pessoa sai do corpo, vai lá no lugar, por exemplo, e começa a bater no móvel e chama a atenção da pessoa. Ela fora do corpo. Isso aí é um REP projetivo. Foi a pessoa que fez. Esse é um tipo, mas tem outros. REP projetivo é aquilo que a pessoa, na hora que está para fazer projeção, às vezes, ela vê que tem alguém que quer se manifestar nas coisas dela. E às vezes bate uma parede, bate alguma coisa, faz barulho com alguma coisa. Isso também é REP projetivo. Outra pergunta. Além do EV, quais outras técnicas energéticas podem ser usadas para executar o autoencapsulamento? Olha, o melhor é você ver, eu vou trazer aqui qualquer dia, alguns dados sobre o autoencapsulamento. Para retornar à condição do autoencapsulado, quais as técnicas aplicadas? São as mesmas que a gente usa para encapsular. Ou seja, a vontade da pessoa decidida, o problema da boa intenção e o caso da pessoa dominar as energias completamente. Geralmente, encapsulamento é feito a partir do ser desperto, que é o mais prático de fazer as coisas. Agora, gente, hoje nós temos aqui 14 verbetes para fazer a eleição, mas eu queria que vocês dessem umas palmadas aqui para uma pessoa que nos ajudou muito no início das nossas tertúlias online. É o André lá do Rio, que é aquele rapaz. Fique em pé aí para o povo te ver, André, faz favor. Ele é que desencadeou esse monte de gente. Você sabe que atualmente, André, o mês passado a média de acesso foi 527 teletertulianos. É preciso trabalhar mais. Não é isso? Nós vamos chegar lá. Você vai ficar aí para a inauguração do tertuliário? Você está de férias? Eu sei que você estuda, né? Você está de férias? Se você não está de férias, volta logo para o Rio. Agora, se você está de férias, pode ficar por aqui. Tá certo? Pessoal, vou passar aqui as pontuações de hoje, sexta-feira, dia 21. Votos online 12, perguntas respondidas online 15, perguntas presenciais 13 e assinaturas no livro de presença 60. Os recados hoje serão Cristiane Ferraro do Luciclo, Eduardo Catalano de Apex e Áurea de Unicim. Agora vamos ler os verbetes. Verbetes novos. Para percepto, precedente, primeira ação, realidade inexcluível. Verbetes antigos. Agenda vazia, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, com sim problema, hibernante, inconcretude, megapeso, melex. Pessoal, meu recado é que amanhã nós estamos começando um mutirão para fichamento dos dicionários. 30 pessoas se inscreveram para colaborar no mutirão, então gostaríamos de agradecer essas 30 pessoas, 30 voluntários. E amanhã de manhã, então, às 8h30, eu estarei lá para orientar os voluntários que vão estar começando. A professora Marilza também vai estar lá. Qualquer pessoa ainda que queira entrar, pode passar o nome para ela, para a Marilza, e será bem-vindo. Nós temos em torno de 200 dicionários para serem fichados. Vale esclarecer que hoje a gente já tem quase 5.250 dicionários, Então, esses 200 e pouco que já estão registrados ainda não foram fichados. Então, a ideia é terminar o ano com todos esses fichamentos. Sim, a Marilza está lembrando que já melhorou lá o fichamento desde o momento que a gente começou a divulgar o mutirão. Mais pessoas já voltaram lá para o fichamento, já estão ajudando. E vamos até sexta-feira que vem com esse fichamento. Eu peço também aos mantenedores do Holociclo que ajudem nesse sentido, também na revisão dos fichamentos que os voluntários vão estar fazendo lá. Obrigada. Oi, pessoal.
Quero convidar a todos, incluindo os teletertulianos, para a palestra que a Apex vai realizar amanhã, sábado, às 15h30 com a professora Milena Mascarenhas, cujo tema é Para História e Programação Existencial. É pela internet, o nosso endereço está aqui. Acho que a câmera está pegando ali, né? www.apexinternacional.org. Para acessar, basta acessar nesse site e instalar o software, e é totalmente gratuito, ok? Obrigado. Eu e Dulce, do Comitê de Paradiplomacia, estamos aqui para convidar as pessoas interessadas em estudar e aprofundar seus conhecimentos a respeito das relações cosmoéticas, tanto do paradigma consciencial, das pessoas que detêm o paradigma consciencial na sua relação com a sociedade de forma geral, como também as relações entre os grupos evolutivos envolvidos nos trabalhos atuais da conscienciologia. Então, estaremos discutindo todos esses temas na primeira jornada de Paradiplomacia, que ocorrerá amanhã, sábado, dia 22 e dia 23, no Discernimento. Os interessados podem fazer as inscrições tanto no CAEC quanto na Unicim, ou através do site www.unicim.org. Pessoal, só lembrando, essa jornada, muita gente pensa, né, que não tem muito a ver com a paradiplomacia. Então, só lembrando que ela visa, fundamentalmente, conforme a professora Áurea falou, a questão da qualificação da convivialidade na CCCI. E isso tem implicação direta com a Maxi Proexis grupal, que é o objetivo principal da Unicim, né, que é fomentar e convergir para que a gente obtenha essa Maxi Proexis da maneira mais harmoniosa possível. Então, eu convido a todos vocês que a gente, então, vai ter 2 dias de discussão, muito debate e aprimoramento dessa neociência que, até hoje, tem muito pouca coisa ainda pesquisada. Obrigada. Lembrando só que a gente precisa mesmo, né, se comunicar melhor e se posicionar, então acho que a paradiplomacia vai ajudar. Gente, ganhou realidade inexcluível com 9 votos, a tertúlia amanhã, 12h30. Boa tarde, até amanhã.